Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Hamã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Ester contou que ele era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Hamã, e o deu a Mordecai. E Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Hamã. Depois Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Hamã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Hamã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu, para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Hamã, por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus. E dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivã. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido por todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com anel real, e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital.
Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles.